Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para conversarmos sobre o documento do Papa Amoris Laetitia, e dessa vez vamos conversar sobre o capítulo 7, que é reforçar a educação dos filhos. É interessante esse capítulo, é bem curtinho, mas antes, obviamente, de iniciarmos, vamos sempre fazer a nossa oração inicial. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pois bem, o capítulo 7, então, ele vai tratar aqui da questão da educação dos filhos. Não exatamente da educação, porque ele sabe que a família educa dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades, dos seus conhecimentos. Aí ele dá algumas reforçadas, por isso até que o título do documento, do capítulo, é reforçar a educação dos filhos. É um incremento, é alguma coisa a mais, algumas dicas que talvez passam despercebidas, né? E ele diz que já começa dizendo que a família que é responsável. Isso a gente não precisa nem entrar muito nessa discussão, porque uma vez que um casal tem filhos, ela acaba sendo responsável, então, por toda a vida dessa criança, até ela alçar voo sozinha e seguir seu caminho. Então, agora, no entanto, ela não pode, ela não deve abrir mão, né, renunciar ao seu lugar de apoio, de acompanhamento, de guia. Ele coloca exatamente só essas palavras. Né? E precisa considerar em que realidade que esses filhos vivem, com quem é que eles se divertem, com quem eles andam, aquela velha história, né? Quem é esse teu amigo, quem é esse teu amigo, quando é que você vai com ela, e tal. Mas depois ele dá um outro tratamento nisso também, mas a gente vai chegar lá. Mas ele coloca o seguinte, sim, quem é que oferece diversão, entretenimento, quem que ocupa esses espaços, o que é que entra na sua casa através da televisão, através da internet, não só a pessoa física, quem é que está entrando na tua casa, mas também fisicamente como pessoa, mas aquela que você permite que todo mundo entre na sua casa, você deixa o portão aberto, as portas abertas para qualquer um entrar? Não, né, obviamente que não. Pessoas que lhe agradam. A mesma coisa deve ser assim com a televisão, com a internet. Tem que ter esse cuidado. Né? Quer dizer, há que ter vigilância. O abandono nunca é saudável. O abandono de deixar lá no quarto a criança, o adolescente, é sempre perigoso. A gente sabe de casos aí de pedofilia, de sequestros, enfim, de crianças aí jogando esses jogos malditos aí que levam, que levavam ao suicídio, enfim. O que é que entra na sua casa? O que é que entra na sua casa? Esse é o cuidado que tem que ter, né? No entanto, também tem o contraponto aí, que é aquela obsessão de querer controlar tudo, é impossível. Sabe que isso não vai ser você não vai conseguir nunca, né? Mas é preciso deixar claro para os filhos que existe sim um cuidado do pai e da mãe, ou dos responsáveis, por aquilo que ele está fazendo, o que é que essa criança está fazendo, né? Então, acima de tudo, ele volta na questão do amor, quer dizer, não basta gerar uma criança, não basta gerar um filho, é preciso depositar todo o amor. E esse processo de amadurecimento que vai gerar uma liberdade, sim, uma liberdade para esse filho, mas é preciso, dentro desse amor, que gera essa liberdade também, um processo de preparação para o crescimento da criança, do adolescente, né? Que ele chama de crescimento integral, de ela mesma cultivar a sua própria autonomia. Então, isso, obviamente, que vem do modelo que os pais têm. Né? Como é que eles colocam assim? Né? Então, a grande questão que ele coloca aqui, assim, não é tanto onde o filho, a filha estão fisicamente.
ela é como é que ela está naquele ambiente, como é que ela se comporta dentro de um determinado ambiente. Ela pode estar numa roda ah, de drogados e não se envolver com isso. Ela tem a sua, essa adolescente, ela tem essa capacidade de ter a amizade com essas pessoas e talvez até de ser uma luz nesse meio, e não se deixar envolver por isso. Ao fato que também é contrário, também é possível. Ela pode estar num grupo de catequese, num grupo de jovens na paróquia, e se desencaminhar ali ou querer levar alguns para um outro ambiente que não é agradável, que não é pacífico. Ela vai na missa, ela participa da missa, tem o grupo de jovens, mas como é que ela está com a cabeça? Então, a verdade é assim, como é que está a cabeça dessa criança, desse adolescente, no ambiente em que ela está quando está fora de casa. Então, toda aquela preparação, encaminhamento, o modelo dos pais é que vão direcionar essa criança para o adolescente uma vida saudável. Né? E disso, então, já ir preparando para os objetivos da vida, ir preparando para aquilo que ela pretende estudar e, sobretudo, que tipo de pessoa que ela vai ser. Que tipo de pessoa ela será. Então, a educação, quer dizer, envolve a tarefa de promover liberdades responsáveis. Que nessa encruzilhada a gente precisa saber optar entre a sensatez, a inteligência, as pessoas que compreendam sem reservas que a vida e a vida da sua comunidade estão nas suas mãos. E essa liberdade é um dom imenso de Deus. É esse cuidado sempre que tem que ter. Esse capítulo vai girar em torno disso, dessa questão da responsabilidade dos pais, nem apertar muito, mas também nem afrouxar muito, mas e conduzi-las. E os pais precisam ser esse modelo para o jovem, para a criança, para o adolescente. Né? Então, aí entra a questão da ética. Qual é a formação ética dos filhos? Né? Se a formação moral deles nunca se pode delegar para alguém. A formação moral é dentro de casa, a formação ética é dentro de casa, é no ambiente familiar. Claro que pode vir com os avós, com os tios e tal, agora, depende dos tios também, obviamente, mas supõe-se que se viva numa família harmoniosa, uma família que tenha uma moral, que possa dizer que tenha moral e não seja amoral ou imoral, mas que tenha uma moral, que tenha uma ética de conduta, que seja um cidadão comprometido com a sua comunidade, com as pessoas que a cercam, enfim, que tem com o seu trabalho, com suas posições. É isso que é importante. Né? Então, quando o filho deixa de sentir de que é preciso que seus pais, embora imperfeitos, embora com seus defeitos, mas deixam de cuidar dele, quer dizer, não nutrem uma verdadeira preocupação, isso causa feridas na criança. É um abandono. Né? Mas isso também está dentro desse subtítulo a questão da moral e da ética. Quer dizer, é preciso que esse abandono não aconteça, porque ele vai provocar um sofrimento muito grande na criança, no adolescente, e a correção, às vezes, é mal recebida, né? Porque você também abandonou num tempo e está querendo consertar agora, e depois fica mais complicado. No entanto, a formação deve ser realizada de forma indutiva. O que quer dizer isso? Que você vá conduzindo de forma amena, de forma muito amorosa, que isso faz com que o próprio filho, a filha, descubra os seus próprios caminhos, descubra a sua importância, descubra a sua própria personalidade, o seu próprio conhecimento, e vai criando os seus valores, seus princípios, as suas normas. Né? E isso assim, não é uma imposição, não pode ser uma imposição. A gente até sabe, quando você impõe alguma coisa, especialmente para um adolescente, ele vai renegar. Então, é no sentido do diálogo, da conversa, especialmente das ações
que se tem, né? Não adianta você dizer que roubar não pode, se você pega lá um objeto na sua empresa e traz para casa, seja uma caneta, seja um clips, se você não devolve um troco que você recebeu a mais, enfim, essas pequenas coisas, quer dizer, se você estaciona em fila dupla, se você não para num farol vermelho, enfim, essas são atitudes que as crianças vão vendo, os adolescentes vão vendo dos pais, e obviamente que não adianta querer cobrar depois deles que não vão. E aí entra uma questão também nessa questão da indução, a grande gentileza. E o Papa cita aqui mais uma vez aquelas 3 palavras mágicas que são, por favor, com licença e obrigado. Né? Quer dizer, isso é uma disposição interior que expressa uma ternura, um carinho, um respeito e um cuidado. Então, é sempre usar isso também com os filhos, com o cônjuge deve ser usado todo dia. Com as crianças, com os filhos, obviamente que também precisa ser usado no dia a dia e sempre que apareça nessa oportunidade. Né? Então, o outro subtítulo, aí já no número 268, ele vai colocar como o valor da sanção como estímulo. Né? Então, dá aquela puxadinha de orelha assim, mas sem agressividade. O que é? É sensibilizar a criança, adolescente, para se darem conta de que as más ações têm suas consequências. E é preciso despertar a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Quer dizer, quando essa criança, esse adolescente ofende alguém, faz alguma maldade aí para uma outra pessoa, para uma outra criança, para um colega, para um amigo, conversar com ela, de se colocar nessa posição outra, se colocar sempre no compromisso, a compaixão, de saber, de tentar fazê-la com que ela sinta aquilo que a pessoa sentiu quando ela fez determinada má ação, vamos chamar assim. Né? Quer dizer, fazer com que elas tenham, pelo menos tenham uma noção do sofrimento que essa outra pessoa, criança, adolescente, amigo, sentiu quando ela agiu de determinada forma. E isso, obviamente, para não criar desavença, criar harmonia entre a criança e que ela não fique carregando mágoas, raiva, ódio, que isso seja eliminado. E, obviamente, que fazer com que elas conversem, elas se entendam, né? Então, mas é preciso orientar aí com firmeza, né? E faz que ela peça perdão pelo mal que causou. Né? O mal que causou pode ser um mal moral, pode ser um mal físico, uma agressão verbal, mas precisa pedir perdão para essa outra criança. Né? Então, ela, sempre que uma criança é corrigida com amor, ela sente que foi levada em consideração. Ela percebe isso, ela sente isso, e aí ela se dá conta de que seus pais reconhecem a grande capacidade que ela tem, reconhecem as suas possibilidades. E isso é muito satisfatório. Porque às vezes a criança testa, o adolescente testa os pais até os limites deles, né? E precisa estar atento a isso também para que não se crie mais tumulto e que não se abandone de vez a criança, o adolescente, e aí vira uma coisa muito ruim, vai ficar para o resto da vida, mas é necessário que se corrija com muito amor, com muito carinho, com conversa, com diálogo. E um testemunho de que os filhos precisam da parte dos pais é que esses não deixem de se levar pela ira. Pela ira, ele usa essa palavra, pela ira, quer dizer, não sei, se às vezes o sangue ferve no pai, na mãe, talvez seja melhor contar até 10, 100, 1000, ou deixar para um outro momento e voltar a conversar com a criança, com o adolescente, para que aquele fervor sanguíneo não interfira negativamente no relacionamento. Isso vai marcar, assim, numa outra conversa, numa outra discussão, isso pode vir à tona novamente. Aquela vez que você falou daquele jeito comigo e coisa e tal, pode vir. Então, sempre que ele comete uma má ação, deve ser corrigido sim, né? Mas não como um inimigo, não é como um inimigo, é como alguém que sabe que errou, mas que você não pode descarregar essa raiva, aquela bronca
naquele momento, pelo menos não naquele momento. Dá um tempinho, espera, né? Então é necessário aí sim um pouquinho de paciência, um pouquinho de conversa, um tempo às vezes para si mesmo, para se recuperar dessa coisa, e analisar também com a cabeça um pouco mais fria a situação em que se envolveu, em que circunstâncias se envolveram essa, vamos chamar de maldade, né? Ou esse ato que não deveria ter sido cometido, tá bom? A vida familiar como contexto educativo. Gente, é na família que vai a primeira escola dos valores humanos, né, que se aprende a questão da liberdade, a questão da partilha, a questão do perdão. É dentro de casa. E não vai aprender isso na rua. Não vai. Não vai aprender isso na rua, não vai aprender fora. Então é no âmbito familiar que se aprende também um ponto muito importante, né? Ser crítico na vida, ser crítico nas coisas que recebe, nas notícias que vêm, nas circunstâncias em que se acontecem, especialmente os telejornais, especialmente a programação televisiva de maneira geral, né? O que está acontecendo e que você, é aquela história do que você deixou entrar em casa. Um telejornal você vai assistir, ok, mas tem que ter o senso de fazer uma análise crítica, não se deixar envolver por uma mídia também que tem seus interesses e que às vezes não noticiam tudo como se deve, isenta, né, com a isenção que lhe cabe, com aquilo que seja necessária. Os jornalistas aí do grupo é que sabem melhor do que eu essa questão. Então, em termos de publicidade, a publicidade também que vai acabar levando para um consumismo exagerado, nós vamos tratar isso um pouquinho mais para frente, né? Então, eles precisam também saber esperar alguns momentos, como se diz, daquela criança do supermercado que quer comprar o chocolate e a mãe não quer, o pai não vai deixar, etc. E faz aquele escândalo dentro do supermercado e parece que você está matando a criança. Então, é saber fazer com que ela também tenha o senso de momento, de hora certa para determinadas coisas. Hora de dormir, hora de dormir, hora de acordar, hora de fazer a tarefa de casa, hora de fazer a tarefa de casa, hora de se divertir, hora de se divertir. Então, não pode ser tudo para já imediatamente. A criança quer para agora e porque quer. Não é bem assim que devem funcionar as coisas, mas também sem aquela raiva, sem a agressividade, né? Então, e também não queira que ela haja como adulto. Uma criança não pode agir como adulto, assim como, embora tenha adultos que ajam como crianças, mas a criança jamais vai poder agir como adulto. E daí tem que respeitar a capacidade de maturação dela ao longo da sua idade, ao longo da sua vida, que isso vai criando uma responsabilidade, uma liberdade responsável, de fato. Então, uma família que tem uma família sã, uma família de moral boa, que tem uma ética de atitudes, essa aprendizagem é uma coisa normal. É uma coisa normal. Através do dia a dia, através da convivência, do cotidiano, na hora de tomar o café junto, na hora de uma refeição juntos, na hora de passear, se divertir juntos. É sempre um momento de instruir a criança dentro de uma ética e de uma moral, né? E assim, quer dizer, a questão na família também é a socialização, a partilha, o dividir com o irmão, com a irmã, aquele pedaço de pão, aquele pedaço de bolo, aquele chocolate, o momento de assistir televisão, um momento de uma brincadeira, dividir isso. Então, para quê? Para se criar, para se quebrar o egoísmo, aquele egoísmo que mata, o egoísmo mata. Então, são essas pequenas coisas que o documento vai colocando. Então, também no ambiente familiar, é possível repensar os hábitos de consumo. Precisa pensar nisso, né? Cuidando juntos daquilo que o Papa Francisco tem chamado de nossa casa comum. Casa comum é o planeta. O planeta já não aguenta mais a sua exploração, a ganância pelo lucro, a ganância por poder explorar os seus bens naturais
E isso está diretamente ligado, e muitas vezes a gente não se dá conta disso, na questão do nosso consumo. Precisa consumir determinadas coisas, precisamos comprar aquela marca daquilo lá, que muitas vezes explora crianças lá no Paquistão, na Índia, crianças mesmo de 7, 8 anos, até menos, quer dizer, parece que estamos voltando lá na questão, na época da Revolução Industrial, na Europa, especialmente na Inglaterra, quando crianças de 5 anos trabalhavam em fábricas, 12 horas por dia, 18 horas por dia. Isso era um crime que, ao longo do tempo, foi sendo eliminado, mas isso está voltando. Né? E quando não falar da questão também de trabalho escravo. Então, a família, ela é protagonista de uma ecologia integral. Quer dizer, não é só plantar arvorinha, não é arvorezinhas, né? Não é só tomar cuidado com os copos descartáveis. É claro que isso é importante e deve ser feito, sim, também porque isso gera uma certa consciência. Mas vai além disso, vai além disso. Quantos sapatos vocês precisam? Quantos computadores vocês precisam? Quantos brinquedos eletrônicos precisa ter dentro de casa? Tudo isso, a questão até de energia, consumo de energia elétrica. A gente pode pegar os pessoal que são os atingidos por barragens aqui, especialmente no Brasil, é uma classe que sofre muito, porque eles são absolutamente, eles são retirados da sua terra, colocados, muitas vezes, num lugar que também não tem nada a ver com as suas raízes, com poucas condições, ele não se ambienta. Quando isso acontece, porque quando não são abandonados, só léu, em barracas ali, quando não muito. Então, é preciso ter essa ideia de transmitir esses valores de não se ser consumista, e criança tem, eu vejo hoje, nas TVs, especialmente voltadas para as crianças, o tanto de propaganda de brinquedos que existe. Aquilo é um crime. É um crime. Para mim é um crime que você faz. E isso leva exatamente a criança a querer consumir. E ela não tem noção, e a gente é que tem que dar essas dicas aí e sermos modelo também disso, obviamente. Né? Então, esse encontro educativo entre pais e filhos pode ser facilitado ou prejudicado pelas tecnologias de comunicação, distração cada vez mais sofisticada. Cada um tem o seu celularzinho, cada um está nas suas mensagens, nos seus videozinhos, e isso a gente é testemunha, visto por aí, especialmente nos restaurantes, as famílias saem junto, e vai ter sempre um, dois, dependendo do tamanho da família, com o celular na mão, ou se não todos, e não se concatenando ali, quer dizer, não se conversando ali entre aquele momento muito especial de estar juntos partilhando uma refeição. Isso quando também se acontece fora, imagina dentro de casa. Então, muito cuidado. É uma ferramenta ótima, é um instrumento excelente, como a gente tem até usado agora aqui, mas isso não pode ser motivo de desagregação de uma família, não pode ser motivo de falta de diálogo, de falta de conhecimento entre as pessoas, de saber o que está acontecendo cada um entre si. Né? E ele não pode ignorar o risco dessas novas formas de comunicação para as crianças e adolescentes. Ele vai chamar de autismo tecnológico. Vão ficar todo mundo autista, fechado ali no seu mundinho, com um pequeno aparelhinho na mão, e pensando que está viajando no mundo. Ele realmente está viajando assim, mentalmente, mas tem que tomar cuidado com essas manipulações, né? E também tem que tomar cuidado assim com o que é que entra. Novamente, o que é que está entrando dentro da sua casa, o que, seus filhos estão vendo através dessa janela para o mundo, o que é que estão vendo ali, né? E agora também não pode ser agressivo na entrada dessa intimidade. Tem que respeitar também essa intimidade. Mas é aquilo lá que a gente já tinha falado antes.
não importa fisicamente onde o seu filho e sua filha estão. Importa como é que eles estão nesse ambiente físico, né? Seria mais ou menos aquilo lá, como Jesus disse, né? Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então, qual é o mundinho que a gente está? E como é que isso se reflete, né? A partir do número 280, ele vai incentivar, sim, a educação sexual dos filhos. Exatamente nos dias de hoje é muito difícil você pensar no sentido assim da banalização e do empobrecimento da sexualidade das pessoas, né? E isso só pode se entender dentro de um contexto de uma educação para o amor, para a doação mútua. A relação sexual, a educação sexual deve ser primada por uma doação mútua, mas com amor, né? Ou seja, que ele não é o prazer pelo prazer, há que se ter esse amor. Então, essa linguagem quando se tira o amor da linguagem da sexualidade, e sexualidade não é só o ato sexual, a relação sexual, existe muito mais coisa. Ao cumprimentar uma pessoa, abraçar uma pessoa, é uma sexualidade, seja quem for que você esteja abraçando. Mas se ausente desse amor, é empobrecer a sexualidade, é empobrecer muito tristemente essa relação. Então, a educação sexual precisa oferecer informação, mas sem esquecer de que as crianças e jovens, adolescentes, têm a sua maturidade caminhando. Então, dentro da idade, da faixa etária, dentro do conhecimento, dentro do entendimento, é que vai se esclarecendo. Obviamente que crianças vão chegar com perguntas dentro de casa relativas à sexualidade, a sexo. Então, não minta, mas procure falar, explicar na linguagem dela, de forma que ela entenda, e também não vai querer ficar enfiando um monte de coisa que não é apropriado e para aquela fase da idade dela. Então, no número 284, ele repete aqui que não precisa ficar enganando os jovens, né? Dizendo que não existe atração, que isso é coisa ruim ou coisa e tal. Não, mas porque isso vai criar um momento de ilusão. Então, mas que essa união precisa estar vinculada a um amor, precisa estar vinculada a um afeto maior. Então, não se pode esquecer essa condição, né? Então, na verdade, o que ele insiste é que a gente não toma a sério a educação sexual das crianças, dos jovens e dos adolescentes. No número 287, ele vai tratar da questão da transmissão da fé. E, obviamente, que estamos falando com famílias cristãs, famílias católicas, mas a transmissão da fé é dentro daquilo que da qual fé que a família professa. Então, essa educação também das crianças, dos filhos, precisa estar marcada por esse caminho de fé, por um percurso de transmissão de fé. Difícil nos dias de hoje, pelo estilo de vida, não só consumista, mas os pais trabalham fora de casa, as crianças pouco os veem, existem momentos de pouca prática de espiritualidade dentro de casa, porque você chega tarde, está cansado, tem outros afazeres, tem outras situações. Quer dizer, é um mundo frenético, um ritmo muito frenético, mas que tem que parar. Tem que dar uma parada para conversar, não só com os filhos, com a família, que a gente tratou isso da questão da espiritualidade familiar, dentro de casa, mas também é preciso para si mesmo. De qualquer forma, a gente pode fazer com pequenos atos, especialmente com as crianças um pouco menores, dela dar lá, mandar um beijinho para Nossa Senhora, rezar uma Ave Maria, né? De dizer quem é Jesus, começando com aquela historinha de Papai do Céu, e Maria é nossa mãezinha do céu, e assim vai. E essa transmissão, obviamente, essa transmissão da fé, pressupõe-se que os pais vivam essa fé.
Não adianta querer enfiar a criança na catequese, enfiar a criança, o adolescente na crise, fazer com que ele participe do grupo de jovens, se você não sabe nem o nome do seu pároco, se você nem participa da sua igreja, se você não pratica a sua fé. Então, não se pode deixar isso de lado, que ele coloca aqui. A transmissão da fé pressupõe-se que os pais vivam a experiência real de confiar em Deus e de procurá-lo e de precisar dele, porque só assim uma geração conta a outra as tuas obras, as obras de Deus. Anunciam as tuas maravilhas, isso no Salmo 145, e cada pai contará a seus filhos teus gestos de amor sempre fiel. Isso está em Isaías 38, 19. É saber que nós professamos a fé que professamos porque foram transmitidas por nós, por os nossos antepassados. Desde aqueles primeiros mártires lá no século I, século II e coisa e tal. E obviamente que vem os apóstolos, mas eu não quero ir tão longe. A família tem essa responsabilidade de transmitir a sua fé às crianças, aos jovens, aos adolescentes. Então, também é muito natural que os adolescentes entrem numa crise de identidade nessa faixa etária. E aí vão questionar tudo, e especialmente a religião. Então, é necessário aí que se tenha uma certa autoridade. Autoridade não é autoritarismo, nem a questão de violência, mas é de estimular que essas experiências pessoais de fé ofereçam testemunhos, os pais ofereçam testemunhos luminosos, que saibam, que conheçam, que se aprofundem no conhecimento da sua igreja, da sua fé, da sua doutrina, daquilo que a igreja nos coloca como conhecimento, né? Precisa então acompanhar, os pais precisam acompanhar, precisa estar atento a essas mudanças, porque elas são sempre muito complicadas na vida. E há que ter essas experiências espirituais, tem que ter, né? Não se impõe, a experiência espiritual não se impõe, se propõe que se faça, participe de atividades espirituais, religiosas, algumas até de devoção. Mas é importante que os filhos vejam de maneira concreta que os seus pais fazem oração, que os seus pais rezam, que os seus pais participam, pelo menos da missa, e que agem de acordo com aquilo que está lá dentro, daquilo que foi colocado durante a missa, né? Por isso que esses momentos de oração em família são muito importantes. Nem que, na medida do possível, como foi dito, a vida é frenética, os momentos são difíceis, às vezes, de encontros, são poucos, mas no momento de dormir, um pouquinho antes ali, rezar, fazer uma oração agradecendo o dia, pedindo um bom cuidado durante a noite, não custa nada. Que seja 5 minutos, esses 5 minutos serão valiosos, aí esses 5 minutos pelo menos diários na vida da família, na vida da criança, serão muito valiosos para o seu futuro, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. E isso vai deixando marcas na criança, tanto aquilo que se pode deixar marcas ruins, como aquilo que se deixa marcas boas também, e essa certamente é uma marca muito positiva. No número 290, então, ele faz aqui um resumão, e a família constitui-se como protagonista da ação pastoral através do anúncio explícito do Evangelho e da herança de múltiplas formas de testemunho. Então, ele vai citar uma série de atitudes de solidariedade para com os pobres, abertura às diversas pessoas, a preservação da criação, a solidariedade moral e material. Seria interessante que quem tem o documento, que leia o número 290, pelo menos inteiro, desse capítulo. E quem não tem, é só baixar na internet, procurar lá Amores Letícia, vai estar em PDF. É só verificar, ler esse número 290. Ok? Então esse capítulo é bem curtinho, é mais uma lembrança de como fazer, ou lembrar os pais de algumas atitudes que eles precisam ter com relação aos filhos e as filhas,
E que serve, obviamente, também para a conduta do pai e da mãe, se os avós é que cuidam também, os avós que também percebam essa lembrança que o documento nos traz. É coisa simples, mas são dessas simplicidades aqui que se criam as grandes complexidades humanas, então essas simplicidades precisam ser positivas. Ok, gente? Mais uma vez, obrigado aí pela atenção, espero que vocês aí estejam aproveitando essas dicas, obviamente que isso é muito en passant. Volto a reforçar que precisaríamos sim de um encontro pessoal para tratarmos de algumas coisas que são mais candentes, que são mais importantes. O próximo capítulo, capítulo 8, é um dos mais bonitos desse documento, no meu ver, é onde existe uma grande ampliação, uma grande mostra da misericórdia que o Papa Francisco quer que nós compreendamos, essa misericórdia de Deus que tentamos compreender, mas que é incompreensível, esse amor incomensurável. Fiquem na paz de Deus, obrigado, mandem as suas críticas, as suas sugestões, seus comentários, que isso é sempre de muita valia, ok? Um grande beijo e até o próximo capítulo, que vai ser muito interessante. Não vou mostrar cenas do próximo capítulo, mas certamente vocês vão ficar muito interessados, que é um dos mais bonitos desse